Pelo visto, depois que o Haddad viu aquele meme que chama ele de Zé do Taxão, ele pensou, bom, já taxei tudo que podia em vida, vou taxar na morte. E ele teve a brilhante ideia, vou aumentar a taxa dos serviços funerários em 206%. E é isso mesmo, as empresas do serviço funerário agora estão trabalhando para tentar reverter uma alta de impostos criadas pela reforma tributária. O Senado, se não rever o enquadramento dos valores pagos sobre o serviço funerário, os atuais 8,65% passarão a alíquota cheia de 26,5%, uma alta de 206% no valor. Viver normalmente é mais caro que morrer, mas se o Haddad for o ministro, morrer se torna tão caro quanto viver, porque mesmo depois de morto você paga imposto na herança e ainda vai pagar imposto no caixão, no serviço funerário. Talvez você venha a ser tributado até por ocupar um espaço de um terreno no cemitério. Inclusive não era nem bom ter falado isso, que se o Haddad ver o vídeo vai dar ideia, ele vai tributar. A verdade é que o trabalhador mal consegue juntar dinheiro hoje para sobreviver no país. O trabalhador tem uma dificuldade imensa de conseguir poupar, de se precaver, de fazer a sua aposentadoria, de comprar um carro, de melhorar a sua casa, de talvez reformar a cozinha, trocar o fogão e a geladeira. E o Haddad faz o quê? Ele torna ainda mais dificultosa a vida do mais pobre, porque ele cria impostos, cria taxas e vamos concordar, toda vez que você tributa no país, você prejudica o mais pobre, porque é sobre o salário dele que incorre a maior parte dos impostos. Vamos fazer uma conta. Uma geladeira de R$2.000, o valor de impostos pago por ela num salário de R$5.000 e num salário de R$100.000, onde impacta mais? Naturalmente no do mais pobre. É sempre o mais pobre que é taxado, que é tributado, é sempre o mais pobre que é mais impactado pela carga tributária do país. E aí, com o Haddad taxando tudo, o que vem a matéria? Olha só que incrível. O Brasil está no caminho para recuperar as finanças públicas. Disse quem? O Haddad. Mas que caminho? Criando mais impostos? Ele falou isso em um evento em São Paulo e criticou a desoneração dos combustíveis, classificando a isenção sobre a gasolina como um ato desesperado. Ou seja, a desoneração dos combustíveis criadas no governo anterior, que diminuiu a arrecadação e melhorou o cenário comercial e naturalmente as compras do país, trouxe um fôlego, um respiro econômico no país, foi um ato desesperado, segundo Fernando Haddad. Desesperado é ver o Haddad tentando justificar a tributação do Brasil. Vamos à frase do Haddad, ipsis literis. Eu entendo que nós estamos no bom caminho de recuperar as finanças públicas, no caminho correto, reconhecido por 3 agências de risco no último ano. Qual é o caminho correto? Caminho de aumentar as contas? O Haddad não conhece nada de economia, não sabe que elevar a tal ponto a carga tributária, ele inviabiliza a troca de mercadorias, o dinheiro para de circular no país e o cenário financeiro não se torna mais interessante. Ou seja, o Brasil perde poder de compra, gera inflação, gera estagnação econômica, o que é péssimo para a economia e é justamente isso que o Haddad está criando. Daqui a pouco, a circulação de mercadorias vai ser tão pequena que ele vai aumentar mais impostos porque vai diminuir a arrecadação e com mais impostos, menor arrecadação, porque se torna diminuto o poder de compra do consumidor. E aí o que acontece? Olha só, Folha alerta para grande risco de instabilidade econômica com gastança do Lula. Que interessante, desmente o Haddad, olha que legal. Para o jornal, a raiz do problema está nas regras que corrigem as despesas. E ainda complementa, abrindo aspas para a Folha. Sem enfrentar o problema, o governo procura ganhar tempo por meio de revisões nos programas, com uma economia estimada de 25,9 bilhões em 2025 e outras medidas corretas, mas paliativas. A demora resultará tão somente no enfraquecimento do Estado diante do progressivo engessamento da despesa orçamentária. Para mim, chega a ser interessante ver a imprensa que ajudou a eleger o Lula agora criticando o Lula. Mas era um cenário previsto. Alguém imaginava que o governo Lula não seria tão catastrófico quanto é? Isso é risível. E assim como é risível essa manchete. Campos Neto não pode ser economista do ano porque não é economista, diz a entidade. O Conselho Regional de Economia, o Corecon, contestou a escolha de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, como economista do ano, em prêmio concedido pela OEB, Ordem dos Economistas do Brasil. Vamos fazer uma analogia aqui. Imagine que o Brasil tivesse 2 bancos de investimento, um de direita e um de esquerda. O de esquerda seria administrado por Guido Mantega, Guilherme Boulos, Fernando Haddad, talvez até Dilma Rousseff. E o de direita seria administrado pelo Roberto Campos Neto. Em quem você depositaria seu dinheiro? A resposta está aí. Fica evidente que o Campos Neto é o economista do ano, mas para entidades de esquerda, naturalmente querem descredibilizar até um prêmio que foi justamente concedido a ele. E aí, meu amigo, eu quero chamar a sua atenção, toda a sua atenção para essa parte do vídeo. Olha só, o governo Lula utiliza a Agência Brasil para promover pautas ideológicas como aborto, drogas e Venezuela. A primeira delas é a seguinte: a Venezuela não é uma ditadura, mas um sistema político diferente das democracias liberais representativas que servem ao modelo do Ocidente. É com essa frase
que a Agência Brasil publica no seu portal de notícias para passar pano para a Venezuela. Segundo a Gazeta do Povo, só no mês de junho, movimentado pela tentativa de aprovação das propostas anti-aborto na Câmara e decisões do STF, a agência publicou 23 reportagens favoráveis ao aborto. Ou seja, uma agência de notícias vinculada ao governo federal publicou 23 matérias defendendo o aborto. Pense nisso nas eleições municipais. Pense nisso quando você vê a Tabata Amaral e o Guilherme Boulos disputando voto. Pense nisso quando você vê o Datena pedindo voto. E vale destacar que o governo federal é o único acionista da EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, ou seja, o governo que manda na empresa. E assim, de maneira bastante resumida, é o governo quem determina quanto a empresa vai receber de recursos. O governo Bolsonaro diminuiu o recurso, o governo Lula aumentou e eles acham bastante divertidos. Eles sentam lá, um deputado, um parlamentar, e definem o orçamento. É bizarro. Essa empresa deveria ter sido extinta, na verdade, mas ela é utilizada com o único objetivo de financiar os interesses do governo Lula e controlar as narrativas, bem ao melhor estilo ditadura. É impressionante. E as pessoas acham isso democrático. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma matéria importante aqui. Ex-ministro do STF diz que 8/1 não foi ataque à democracia. Nelson Jobim apontou frustração. Na avaliação dele, o Supremo Tribunal Federal não deveria enquadrar os invasores no crime de abolição violenta do Estado Democrático, inserida no Código Penal em 2021. Afirmar que em 8/1 foi uma tentativa de golpe de Estado é absurdo, já que nem havia força militar envolvida, disse Nelson Jobim. Uma posição completamente razoável e até um oásis em meio ao deserto, porque é justamente isso. Não houve força militar, não tinha ninguém para dar o golpe. Uma senhora com um rosário, com um terço na mão ia dar o golpe de Estado, isso nunca aconteceu, meu Deus. Quando o MST invadiu o Congresso em 2006, querendo fechar o Congresso, ninguém falou que era golpe. O que vemos hoje é um julgamento político, querendo perseguir opositores ao governo Lula. É isso que está acontecendo agora. Condenar manifestantes a 17 anos de prisão é o verdadeiro golpe que está sendo dado na democracia. E vale destacar que até hoje não tem ninguém do MST preso por conta das invasões. Quando o Boulos invadiu a Bolsa de Valores, quando o Boulos invadiu ministérios, quando o MST invadiu o Congresso, nunca foram presos. Estavam se manifestando, segundo diziam os experts, jurisconsultos da época. Por que essas pessoas vão ficar presas? É um absurdo. Já estamos indo aí para 2 anos com prisões arbitrárias de pessoas que não cometeram nenhum delito e que exerceram seu direito constitucional de se manifestar, por mais que eventualmente tenham se cedido, mas isso não justifica condenações de 17 anos. Tamo junto, um abraço, vamos processar tudo.